Nós também estamos nesse mundo, Senhor. Nós corremos também risco, nosso Senhor, é um Deus, Senhor, que zela pelo teu povo, Senhor. Deus nos abençoa, Deus. Continua abençoando, Senhor, da glória, a nossa escola dominical, Pai. Continua usando o teu ungido, Pai. Com tudo nos ensinamentos, Senhor, muito obrigado por essa vida, Pai. Muito obrigada mesmo, Deus. Faz lembrar meus primeiros passos como cristão, Senhor. Muito obrigado pelaquela vida também que já dorme em ti, Senhor. Pastor José Luiz, Pai. Senhor, muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Deus. Venha passando luta, dificuldade, Senhor. Eu nunca saí da tua presença nesses 30, talvez 35 anos de cristão, Pai. Eu nunca pensei em te abandonar, não, Deus. O que eu vou fazer lá no mundo, o que eu vou fazer serviço na tua presença, se eu estou usando o Espírito da minha vida, Pai. Fazer o quê, Pai? Nada, Deus. Me ajuda cada dia a buscar a tua face. Crer na tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Tu é o guarda fiel do teu povo, Senhor. Toma todas as denominações de tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor. É aquilo que dá mais fazer, Senhor. Já estamos te agradecendo, Pai. O Senhor nos guarda, Senhor, dessas doenças malignas, mosquitos, ali, Senhor, e a parentela também, ali, Senhor, na carreta, aquele mosquito chamado pólvora, está picando as pessoas, as pessoas estão até, Senhor, morrendo. Pai, tem misericórdia de nós. Nós sabemos, ó Deus, que não está, Senhor, satisfeito, Senhor, com essa geração, esse povo, povo ingrato. O povo, quanto mais aprende, parece que esquece, Senhor, o que aprendeu, Senhor, na tua palavra, Deus. Para todos os pastores que têm compromisso contigo, Deus. Uma vez que falasse para aquele pastor, para ele colocar a igreja no rumo como era antes. Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda. Muito obrigado pelos fazendeiros, Deus. Aleluia. Aqueles que plantam, aqueles que colhem. Nossos mercados, pequenos mercados também, cheia, prateleira cheia. Visita ali o continente africano. Toma ali, Senhor, nas tuas mãos, missionários, são presos, até mortos. Misericórdia, Pai. Fazer o cumprimento da tua palavra, Deus. Mas nós temos que orar, ó Pai, botar os seus pés para guardar aqueles que estão falando do teu amor, da tua salvação, Pai. Os europeus, os asiáticos, Pai. Os quatro continentes, Senhor, da terra, na tua salvação. Continua nos abençoando, nos guardando. Obrigado pelo nosso mananciais de água, Pai. Quantos não têm água para beber, Senhor, bebe água suja, de gado, Senhor, bebe. Oh, meu Senhor da glória. Quantos comem, Senhor, barro, sal, Pai, misericórdia. Abre a mente, abre o coração, Senhor, para receber a tua palavra. Quando, meu Senhor, aqui te prega a tua palavra, os missionários, Senhor, falar do teu amor, da tua salvação, Deus. Misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia dessas vidas, Deus. Aqueles lugares que a tua palavra não entra de maneira nenhuma. Coreia do Norte, Coreia do Sul, nas tuas santas mãos. China, Pai, todas nas tuas santas mãos. Guarda aqueles que vão para lá, Senhor. Tu tens esse poder. Muito obrigada por tudo. Pela tua fidelidade, porque tu és fiel, Pai. Toda a nossa vida, Senhor, quando nós cremos, Senhor, nós te obedecemos, tu és fiel, Senhor. Aleluia. Não queremos falar com isso, nós não vamos ter lutas. Não vamos ter tristeza, porque nós vamos ter. Nesse mundo, a tua palavra diz, teremos aflição, mas nós temos que perseverar. Muito obrigada por tudo, Deus, por essa manhã, pela noite que passou, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Continua nos abençoando, Deus. Eu te entregar também a nossa estrada de rodagem estadual, federal nas tuas santas mãos. Este trabalho dos seus carros particulares, levando e trazendo as pessoas, Pai, guarda. Repreenda toda a cilada satânica, diabólica, meu Senhor. Às vezes eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus, em nome que eu vivo e reino para sempre. Amém, Jesus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Santo é o teu nome. Pai do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo,
diante de Ti, me coloco dos joelhos dobrados. Meu Deus amado, me humilhando diante de um Deus Todo-Poderoso, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Senhor, se Tu foste um homem, criatura como eu, jamais me encurvaria diante de Ti, jamais prestaria de culto e adoração. Mas como és um Deus que criou os céus e a terra e o mar, tudo que é na terra, tudo que é nos céus, tudo que é nos mares, existem porque são obras criadas por Tuas mãos poderosas. E o Senhor disseste também, haja luz e houve luz. O Senhor disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E nós estamos aqui, ó Pai, feito de algo que para muitos é insignificante, a poeira da estrada, o pó da terra, nem da terra, mas do pó da terra. Mas nós estamos aqui, ó Pai, com esse fôlego de vida, porque o dono da vida nos permitiste, nos presenteaste com mais um dia de vida. E nós estamos aqui, ó Pai, dizimando os primeiros fôlegos de vida desta manhã. Nós escolhemos, ó Pai, já que podemos estar na Tua presença. Muitas das vezes não tem como escolher, devido à saúde debilitada de muitos, mas aqueles que ainda podem, nesse sentido, podem caminhar, podem se levantar cedo, podem fazer propósitos, podem, meu Senhor, fazer alguma coisa em prol da sua vida e da vida dos seus irmãos, e não fazem, estão pecando, ó Pai. Porque assim afirma a Tua palavra, que aqueles que podem fazer o bem e não fazem, estão pecando. Existe, ó Pai, casos e casos. Então, graças te damos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e em forma de agradecimento, já que eu posso estar aqui, meu Senhor, já que o Senhor tem nos dado saúde, nós estamos aqui dizimando os primeiros momentos de vida que o dono da vida nos concedeste, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Renunciamos, ó Deus, à coberta quentinha. Renunciamos, meu Senhor da glória, à cama macia. Renunciamos, ó Pai amado, o convite, meu Senhor da glória, do frio, dizendo, fica mais um pouco na cama, está quentinho, está muito frio lá fora. Renunciamos tudo isso, ó Pai amado, por causa do Teu reino. Por causa do Teu reino. Ó Deus amado, quantos estão não somente no frio material, mas no frio espiritual, meu Senhor amado. A frieza espiritual já tirou o aquecimento do espírito de muitos crentes, ó Pai. E estão vivendo no sono da indolência, o sono da despreocupação, o barraco espiritual desabando, a vida afundando, naufragando. E ele, ó Pai querido, olhando tudo isso, mas vivendo como o profeta Jonas, escondido no porão. Meu Deus amado, mas a hora, meu Senhor da glória, da prestação de conta vai chegar. Aqui também chega e vai chegar naquele grande dia, se não houver um arrependimento da nossa parte. Meu Deus, mas estamos aqui agradecendo. Não estamos aqui porque somos melhores. Não estamos aqui porque somos mais fortes do que ninguém. Estamos aqui em agradecimento, estamos aqui por causa da Tua graça, por causa da Tua bondade, por causa da Sua misericórdia, favor imerecido, a graça de Deus, a graça de Jesus Cristo na vida de cada um de nós. É por isso que estamos aqui. Meu Deus querido, não merecemos, mas o que temos é por graça, bondade, misericórdia deste Deus que é maravilhoso. E, ó Pai amado, estamos aqui em primeiro lugar agradecendo pela nossa parentela. Te agradeço pela minha companheira, pelo meu lar, pela minha família. Ó Deus amado, te apresentando nesta manhã aqueles, ó Pai amado, que também colocaram em seus corações
Não, se eu posso, estarei na casa do Senhor esta manhã, agradecendo a Ele pelos primeiros fôlegos de vida. É Ele que tem colocado na minha mesa o pão de cada dia. É Ele que tem colocado na minha vida espiritual também o pão de cada dia. Porque Jesus falou, eu sou o pão da vida. E aquele que se alimenta desse pão não tem mais fome, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por este pão de cada dia. Meu Deus amado, como é necessário, ó Pai, este pão diário. Não adianta eu só vir para o culto uma vez e deixar para ir lá no outro mês. Eu estou, Pai amado, querendo fazer como o povo de Israel no passado, querendo ajuntar o maná, pensando que poderia juntar o maná, mas o Senhor disse, se ajuntar vai mofar, vai estragar. Tem que buscar todo dia eu tenho que descer para buscar o maná. E assim também a mesma coisa, ó Pai amado. Aliás, nós, os cristãos, a igreja, meu Senhor, destes dias, ó Pai, tem que buscar o maná de cada dia, tem que buscar o pão nosso de cada dia. Temos que orar, temos que consagrar nossas vidas, temos que nos fortalecer na força do Teu poder. Meu Deus amado, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado, meu Senhor da glória, pela vida da Tua serva, na responsabilidade deste árduo trabalho, mas é recompensante, é prazeroso, mesmo sendo árduo, é porque ele é feito com amor, para aquele que deu a sua vida por nós no madeiro, aquele que, através do seu sangue precioso, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia, o livro de Deus, o livro, meu Senhor da glória, que será aberto um grande dia, e dirá assim para aqueles que têm teu nome ali escrito, entra no gozo do Deus, Senhor, possui por herança aquilo que está prometido desde a fundação do mundo. Aleluia! E toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Esqueceremos de vez da nossa mente os sofrimentos desta terra, as aflições deste mundo perverso, as tristezas que este mundo nos causa, porque naquele grande dia, naquele lugar, não teremos lágrima, não teremos choro, choro haverá no lago de fogo, lembranças haverão no lago de fogo, porque será um lugar de tormento eterno, um lugar de lembrança, que teve oportunidade, que ouviu o pastor, ouviu a irmã, ouviu o irmão pregando, teve oportunidade, mas preferiu, ó Pai amado, as iguarias deste mundo terrível, preferiu amar o presente século como fez Demas, abandonando o Evangelho de Cristo na pregação do apóstolo Paulo, amando o presente século, amando as modas daquela época, e muitos têm feito assim hoje também neste dia, estão fazendo como aquele povo, se encurvaram diante da proposta, meu Senhor da glória, de Nabucodonosor, quando fez aquela estátua, meu Senhor da glória, e disseste, quando ouvir o som dos pífanos, das buzinas, se encurvai diante de Baal, mas aqueles que não se curvaram, apenas 3, diante daquela grande multidão, ó Pai, que na verdade é minoria que não se curva diante do sistema, é minoria que não se curva diante da moda, é minoria que não se curva diante dos convites desta terra. Fica em casa, não largue a cobertinha quentinha, não largue a sua caminha, a semana toda trabalhando, a semana toda fazendo coisa, agora é dia de curtir a cobertinha mais um pouquinho. Mas esses 3, a minoria representa hoje também, ó Pai, a minoria que não dá ouvido, não dá atenção a esses convites tentadores, mas prefere, meu Senhor da glória, dizimar os seus primeiros fôlegos de vida na presença do Senhor, de joelhos dobrados, não diante de Baal, mas de joelhos dobrados diante do leão da tribo de Judá. Aleluias! Diante do Cordeiro de Deus, diante do eterno Deus, diante daquele, meu Senhor da glória, que deu a sua vida por muitos, meu Senhor da glória, e te damos graças por esta manhã. Fale conosco através da tua palavra, através dos teus louvores. Te pedimos, ó Pai,
da sabedoria, da inteligência, as nossas autoridades constituídas, seja ela presidente da República, governadores, prefeitos, ó Pai, senadores, enfim, é isso, é o nosso dever, é o dever da igreja, é orar, não tacar pedra, não humilhar, não xingar, mas é orar, aleluias, para que Deus dê sabedoria, para que teu povo venha ter nesta terra tempos de quietude, de paz. Glórias a Deus, esse é o dever da igreja de Jesus. Isso é evangelho. Meu Senhor da glória, toma em tuas santas mãos aquele que irá ter a sua oportunidade, que irá testemunhar, que irá, ó Pai querido, louvar, enfim, que seja feito tudo para a honra e glória do santo nome daquele que tem todo o poder, daquele, ó Pai querido, que tem o seu nome acima de todo nome, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Oh, glórias a Deus, a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração nesta manhã, na tua presença. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possas sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna nação, minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu amor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, Deus, o meu querer, faz, ó teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, falem só do teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, tu venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor,
nome do Senhor, né? Glórias a Deus. Quero que muitos, né, fizessem como está aqui esse louvor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que a nossa vida possa ser consagrada ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos colocar sempre em primeiro lugar o Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo, né? Que grande foi o amor de Deus por nós. Muitos não dão valor, né, irmão? Mas naquele grande dia, muitos vão se arrepender. Nós somos lavados, remidos no sangue puro carmesim de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós possamos a cada dia lembrar deste louvor, lembrar da obra do Senhor no Calvário. Né? Que a nossa vida, minha vida, toma para ser, Senhor, tua para sempre ser. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos alegres, né, pela presença do Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia de busca aqui nessa consagração, buscar o Senhor. Nós temos que ter, todo cristão, momento de estar na presença do Senhor, buscar o Senhor, consagrar a vida ao Senhor, até mesmo fora da igreja, né? Na casa da gente nós podemos fazer isso também. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E é tempo de busca, é tempo de choro. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de nos arrepender das nossas mazelas, a qual nós fazemos, praticamos contra o nosso Senhor. Nós sabemos que quando nós não obedecemos a Deus, através da sua palavra que nos é ensinada pelos pastores, né? Consagrado por eles, louvado seja o nome do Senhor, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Eu quero pedir a nossa irmã, hoje eu estou alegre, né, que a nossa irmã está aqui, louvado seja o nome do Senhor, Aleluia. Graças a Deus, louvamos Glórias a Deus. Aleluia. Oh, meu Senhor da glória, bendito seja Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Oh, Deus, Glórias a Deus. Igreja do Pai do Senhor. Vamos estar louvando o hino 5. glórias a Deus. Glórias a Deus. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vi voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vi voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a provissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vi voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vi voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Do céu vem tu selar. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Hino 33. 33. Louvado seja. Com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, Salvador, que não me atrevo a dar nem um só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão, segura bem a minha, e
mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida é luz. Com tua mão, segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltar a esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Glória a Deus, aleluia. Deus santo, aleluia. Hino 63, 63. Louvado seja o santo nome. Eis marchamos para aquele bom país, onde um crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, se cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Eis conosco nosso príncipe capitão, que nos assegura eterna salvação. Eis da santa fé o invicto pavilhão, vamos, vamos trabalhar. Eis avante, nada temos que temer, pois Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois, até o amanhecer, e o trabalho aqui fica. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, se cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Revestidos da couraça de Jesus, como servos seus e filhos sim da luz, gloriando-nos em Cristo e sua cruz, vamos, vamos trabalhar. Os pedidos vamos buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus está pronto a todos a salvar. Ó, sim, vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, se cantai, o Senhor não tardará.
para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Glória. Três comunidades em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Nós estamos marchando, né? Só mandou aquele povo para atravessar. Moisés manda esse povo que marche, atravessar o Mar Vermelho. Um dia também nós vamos atravessar. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, porque nós cremos na palavra do Senhor. Vamos marchar, né? Temos que ter coragem. Louvado seja o nome do Senhor. Olhar somente para o alto, porque grande vai ser aquele dia. Nós vamos saber, né? Com que pena, né? Quantos vão ficar, quantos vão dizer: eu tive a oportunidade, eu ouvi a palavra, mas eu não queria obedecer a palavra. Eu queria viver igual o povo saiu daquele Egito, aquela multidão. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles tinham saudade das carnes, eles tinham saudade dos pepinos do Egito, mesmo escravizado do jeito que estava sofrendo, apanhando, trabalhando de sol a sol, eles ainda sentiam saudade de lá. Louvado seja o nome do Senhor, né? Deus quis fazer o melhor para eles, né? Eles entrarem na terra prometida, que estava prometida há tanto tempo. Saíram do Egito, já ficaram mais 40 anos no deserto, andando para lá e para cá. Irmãos, eu creio que pelo poder do nosso Deus, que muitos não creem, mas nós cremos. Nós que aceitamos o Senhor Jesus como Salvador das nossas almas, nós cremos. Eu creio que Deus até num dia, Deus colocaria aquele povo ali na terra prometida. Não foi porque não entraram, porque por causa da desobediência, ainda se voltaram, né, contra Moisés. Todos aqueles que procuravam fazer a vontade do Senhor eram abençoados, mas eles sempre queriam ser. Se Deus fala com Moisés, pode falar comigo também. Deus fala com quem Ele quer. Aleluia. As profecias Deus fala com quem Ele quer, desde que seja verdadeiramente vinda do Senhor. Né? Se voltar, se rebelar contra Moisés, quantos que o Senhor abriu a terra e caíram todos lá. Louvado seja o nome do Senhor por causa da rebeldia. E a gente nós sofremos por causa da nossa teimosia, da nossa rebeldia, que nós temos conhecimento da palavra de Deus que nos é ensinada. Louvado seja o nome do Senhor. Cada oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir ao nosso pastor. Glórias a Deus. Dar uma oportunidade à diaconisa Fátima para louvar aqui pela palavra introdutória desta manhã. Orar. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Deus abençoe. Tem misericórdia de nós, Senhor. Glórias a Deus. Oh, meu Senhor da glória. Salve da amada igreja, capaz do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai Amém, Jesus. Todo-Poderoso. Glória a Deus. Dê glória. Abençoa, Pai, nossa consagração, Senhor Jesus. Abençoando todos que já chegaram, Senhor, e aqueles que estão chegando, Pai. Agora vamos ouvir a palavra internacional, Senhor. Vai guardando, Pai, e nos livrando, dando mais ensinamento a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, Pai. Vamos trazer, Pai, a nosso pastor, nosso pastor, em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra da manhã, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Amém, Jesus. Não serei eu o pregador desta manhã. Parece que é a nossa irmã Iredina, né? Amém, Jesus. Aleluia. Mas como palavra introdutória, vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. A gente vai abrir a nossa Bíblia lá em primeiro livro dos Reis, capítulo 17, muito conhecida a palavra. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Louvado seja o santo nome do Senhor. Muito conhecida a mensagem. Amém? Mas a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, né, irmão? Deus está sempre falando conosco. Vários pregadores,
vários mensageiros falaram nesta passagem e Deus está sempre falando, né? Louvado seja Deus, renovando a nossa fé, nos fortalecendo nesta caminhada, amém? E a palavra de Deus é para isso, irmãos. Ela é o maná do céu que nos fortalece. Nós estamos na caminhada rumo, não a Canaã terrena, né? Mas estamos caminhando e marchando para Canaã espiritual. Muitos já pararam pelo caminho, muitos morreram no deserto, assim como a nossa evangelista ainda falou. Por quê, irmãos? Porque deram ouvido àquele povo incrédulo que saiu do Egito. A promessa era para os hebreus, mas acompanhou os hebreus, né? Aquele volvo, aquela mistura de gente que veio lá do Egito. Hebreias que se casaram com homens egípcios. Hebreus que se casaram com mulheres egípcias. E alguém falou, poxa, lá a gente tinha muito trabalho, né? Mas lá a gente tinha tudo bom e do melhor. Eles estavam atrás de carne, irmãos. E hoje não é diferente. Hoje estão enjoados do maná. O maná que é a palavra do alto, a palavra de Deus, o pão nosso de cada dia. Já estão enjoados. Estão com fastígio da Bíblia. O que é que fala naquela igreja? Lá prega-se muita palavra. Aí não querem, porque estão enjoados da palavra. Porque a palavra, ela redargue. Porque a palavra, ela corrige. A palavra, ela repreende. A palavra, ela faz isso. Então as pessoas não querem. Elas querem o quê? Querem carne. Carne como queria os hebreus lá no passado. E morreram no deserto. Morreram aqueles que deram ouvido àquelas vozes que ecoavam no meio da congregação israelita, dizendo, oxalá tinha trabalho, mas tinha carne. Amém? Aleluias. Deus enviou cordonize para eles, deu carne a eles. Mas, tirando Josué e Caleb, dos que saíram do Egito, o resto morreram no deserto. Murmurando, irmão. Hoje tem muita gente, não vou para a igreja, não, de manhã está um friozinho tão gostoso, deixa eu aqui na minha caminha quentinha. Fica aí, vai ficando mesmo, você pode estar na presença de Deus, fica aí mesmo. Fica só nas coisas terrenas e não desce a casa do oleiro. Não vai buscar as coisas espirituais para você ver. Isso não é ameaça, não, irmão. É a palavra quem diz isso. Amém? É a palavra quem diz, irmão. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Irmãos. Quem achou diz amém. 1 Reis, primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17, versículo 1 ao 9, Velho Testamento. Mesmo sendo Velho Testamento, nós não devemos nos ater ao Velho Testamento, deve nos levar a Jesus Cristo. Jesus é o centro da mensagem. Amém, meus irmãos? Tudo tem que levar ao centro, que é Jesus Cristo. Aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que deu a sua vida por nós, que derramou o seu sangue precioso para nos levar para morar no céu com Deus. Ele disse, aonde estiver, estejais vós também. Versículo 1 do primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17, versículo 1 diz, então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha, Isso é homem de Deus, isso aqui é homem de Deus, isso é profeta. Aleluia. Nesses falsos profetas que nós estamos vendo por aí dizendo que Deus vai dar e Deus não está mandando falar nada. Isso aqui é profeta de verdade. Glória a Deus. A Bíblia diz que no final dos tempos vai aumentar os falsos profetas. Aleluia. Cuidado, irmãos. É necessário mais ainda o discernimento de espírito nos últimos dias. Aleluia. Porque nem todo espírito são espíritos de Deus. Aleluia. Examinai os espíritos. Amém, irmãos? E para isso não tem que ter espírito de discernimento, não. Tem que ter discernimento de espírito. Porque o espírito de discernimento chama falso profeta de Deus.
Porque ele olha para a aparência. Mas aquele que tem discernimento de espírito, Deus fala, não é eu que estou falando, não. Aleluia. Quando é ele fala, eu falo. Glórias a Mas tem que ter base bíblica. Tem que passar pelo o crivo da palavra. Se for profecia que não tem base bíblica, e vem com esse negócio, tem algo novo aqui que Deus está revelando. Não, tem que estar na Bíblia. Porque o Espírito Santo vai lembrar. Então Elias disse, não vai, que nesses anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha. Você é profeta, irmão. 2. Depois vem a ele a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, dizendo, vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. 6. E os corvos lhe traziam o quê? Pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. 7. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. 8. E então veio a palavra do Senhor dizendo, 9. Levanta-te, vamos lá? Levanta-te de novo. Levanta-te de novo. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva. Uma mulher o quê, irmão? Uma mulher o quê, irmãos? Para quê? Para que te sustente. Como é bom estar debaixo da direção de Deus. Aleluia. Não debaixo de uma palavra de um falso profeta. Aleluia. Muitos falsos profetas se têm levantado, mas o Senhor continua ainda falando conosco através da sua palavra. E que Deus abençoe. Devolva o trabalho para a evangelista Hilda em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Glória. Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou dar uma oportunidade para a nossa diaconisa Fátima. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vai andar, eu onde eu vale da sombra da morte. Salve a amada igreja, que a paz do Senhor Jesus. Salmo 119. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Bem-aventurados os que trilham no caminho retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Oh, aleluia. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder e observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvai-te eu com retidão de coração, quanto tiver aprendido dos teus juízes, justos juízes. Observarei os teus estatutos e não me desamparai totalmente. Aleluia.
como purificará o mancebo do seu caminho, observando-o e conforme a tua palavra. De tudo o meu coração te buscarei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondei a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízes da tua boca. Fogo mais com o caminho de todos testemunhos, do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei, eita Senhor, meditarei e olharei para os teus caminhos. Recreai-me nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Não me esquecerei da tua palavra. Amém, igreja? Eu vou ficar por aqui, amém? E agora eu vou louvar o número 8. Peço que a igreja me ajude. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus, Deus, Senhor da glória. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só, e nas fraquezas estás comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não há, nem mais humilde, mais benigno. Não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoar anela. Ele só, e pelos seus santos sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus e seu Filho se há comprazido. Nele só, mas sua glória me há repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só.
seguro guia. Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Aleluia, Jesus, aleluia. Deus te pegou. Muito obrigado, Senhor, mais um dia na sua presença, Senhor. Obrigado pelos livramentos que o Senhor me dá, minha família, meus filhos, minha casa, meu tudo, Pai. Meus irmãos em fé, em nome de Jesus, Pai, vai agradecendo, louva. Assim agradeço a Deus com a oportunidade. Aleluia. Deus abençoe a nossa irmã. Há sempre alguém que não provou do grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor, para me guiar. Com seu amor tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Oh, glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus! É o fiel amigo, verdadeiramente é o nosso fiel amigo. Que às vezes o amigo ele não te perdoa, ele fala que perdoou, mas ele não te perdoa. Mas Deus, quando a gente pede perdão, sinceramente, porque Deus conhece o nosso coração, Ele perdoa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou ler aqui em Deuteronômio. O pastor falou, eu falei alguma coisa, o pastor também falou daquele povo, né? Queria os pepinos, as comidas do Egito, louvado seja o nome do Senhor, sempre reclamando, né, irmão? Viu como o Senhor abriu aquele mar para aquele povo passar, mas sempre reclamando, e nós também nós somos assim, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Tem cristão que ele só vive reclamando, mas ele não busca o Senhor, ele não procura a casa do Senhor, ele quer, assim, ir para a igreja só os domingos, e tem dia de semana que você aprende, tem igreja, né, a escola dominical é domingo, a nossa é terça-feira, mas nós temos, não deixa de ser, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio, capítulo 7, Deus falando para aquele povo rebelde, né? E isso existe até no dia de hoje, isso não passou não, irmão. O povo continua, tem povo rebelde, tem os remanescentes, né, pastor? Mas tem aqueles rebeldes, eles não aceitam, não querem nem ouvir falar a palavra do Senhor. Se eu sou cristão e não quero ouvir a palavra do Senhor, o que eu quero? O que eu vou aprender? Nada. É, irmão, vou ler aqui. Ó. Ordena-se a destruição dos cananeus e seus ídolos. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações, de diante de ti os heteus, os girgazeus e os amorreus, os cananeus, os ferizeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com ela conserto, nem terás piedade deles. Mas teve alguém que teve piedade, não foi, pastor? Se deu mal. Louvado seja o nome do Senhor. Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas e seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Olha o que Deus está falando aqui. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis: derrubareis seus altares, quebrareis as suas estacas, cortareis os seus bosques,
e queimareis a fogo a sua imagem as suas imagens de culto. Mas muitos reis não fizeram isso, se aliaram, né, ao inimigo que Deus falou para não se aliar, não dar os filhos para casar, né, nem casar os moços, nem as moças com pessoas estrangeiras, né, mas não deram ouvido. E o Senhor falou isso tudo para ele, aqui tem no 6, nos fala, porque povo santo és ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus que te escolheu para que fosse o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. Mas nós damos graça ao Senhor que através dos hebreus, né, que recusaram, né, a salvação, recusaram a palavra, o resto, né, da humanidade teve direito a essa salvação. Nós somos um. E por isso nós devemos obedecer o Senhor. Né? Deus falou que ia fazer muitas coisas com ele, né? Aleluia. Depois o Senhor fala, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus e Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até Aleluia. 1000 gerações aos que amam e guarda os seus mandamentos. Irmão, Deus deu essas palavras para eles através, é o livro de Deuteronômio, não é? Moisés, né, pastor? Moisés, livro de Moisés. E não obedeceram. Muitas maravilhas aquele povo, Deus fez com aquele povo, e mesmo assim eles não obedeceram. Não entraram na Canaã celestial. E isso hoje pode acontecer com todas as denominações. O Senhor diz que vai tirar de um povo, né? De uma igreja vai tirar um povo, e a gente não sabe o outro povo. Que pode acontecer, aí vai ser tarde, né? Vão correr, não adianta, aí acabou. Aleluia. A salvação é agora, a misericórdia é agora. Quando o Espírito Santo de Deus está sobre a terra, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar uma oportunidade para a nossa irmã Emberina, louvado seja o nome do Senhor, louvar o Senhor, falar algo que Deus fez na vida dela, que a gente tem sempre uma bênção de Deus para contar, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Oh, meu Senhor da glória. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. Bate, coração. Aleluia. Bate, e não para de bater. Glória. Bate, coração. Porque eu preciso tanto de você. Aleluia. Bate, coração companheiro. Ainda não é hora de parar. Veja que a estrada é muito longa. Juntos temos muitas almas para ganhar. Veja que a estrada é muito longa. Juntos temos muitas almas para ganhar. Coração amigo, você precisa se reanimar. Senão chega a hora de parar. Desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, Glórias a Deus. milhões estão orando por você. Glória a Deus. Desperta, você não pode morrer. Deus. Sozinho nada faço sem você. Aleluia. Escute, coração companheiro, o meu Cristo veio visitar você. Abre minha porta nesta hora e deixa o Senhor te socorrer. A presença desse mal para ele é nada. Deixa a morte de ti mesmo repreender. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que ele te manda fazer. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que ele te manda fazer.
para se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Obrigado, Jesus querido, amado Senhor. Obrigado pela tua oportunidade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim, meu Jesus amado. Muito obrigado. Amém, Jesus. Nós estaremos adorando o Senhor com nossos dízimos e ofertas. A nossa irmã Ana Paula vai louvar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Olha pelas ofertas. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Salve a amada da igreja, que a paz seja Jesus. Amém, amém, Jesus. Deus, Glória a Deus te Deus. dê glória. Abençoa, Pai, nós, nossa oferta, Senhor Jesus. Pai, abençoa os ofertantes de hoje, os dizimistas, Senhor. Aqueles, Pai, que também não puderam, Senhor, abençoa da mesma forma, Senhor. Oh, Jesus, abençoa, Pai, os mercados, Senhor. Abençoa, Pai, nossos... Oh, meu Senhor. Nossos, Pai Santo de glória, abençoando cada um, Pai, tudo que eu tenho que falar, o Senhor já sabe, Senhor. E assim eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, meu Glória é o teu nome, Senhor. Deus, Senhor. Glória. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos estar louvando o hino da harpa, cristão 227. Merece, Deus. 227. Toda a honra, toda a glória. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vagas sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido,
podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa. Amém. Agradeço a oportunidade de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus de poder e glória. Vamos estar orando pela palavra do Senhor. Nossa irmã Nerdina vai trazer a mensagem desta manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, na tua presença, meu Pai, para te agradecer, meu Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, meu Pai, adorando e bendizendo o teu santo nome, Senhor Jesus. Agora fala conosco, meu Pai, através da tua palavra, através da tua serva, meu Pai. Continua conosco, meu Pai, nesta manhã, Senhor Jesus. Abre nosso entendimento, que possamos aprender e guardar a tua palavra, Senhor Jesus. Sei com a tua serva, meu Pai, que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória. Santo é o teu nome, Deus. Glórias a Deus. Cumprimenta a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. É motivo de alegria, né? Quando o povo de Deus se reúne. Glória a Jesus. Aleluia. Meus irmãos. Glórias a Deus. Aqui em Mateus 7:16. Os irmãos podem examinar, né? Então, o que ele diz? Que devemos confiar na porta estreita, que espacioso é o caminho que conduz muito à perdição. É o que nós estamos vendo no dia a dia. Aleluia. Né? O inimigo ele tem agido de toda maneira. Mas a palavra mesmo diz que o mundo age no maligno. Aleluia. Né? Nós somos um povo pequenino, Aleluia. mas um povo bem-aventurado. Glória. E nós sabemos o Deus que nós temos confiado. Então nós sabemos que nós não estamos só. Porque o Senhor ele tem nos guardado. Aleluia. Mas o inimigo, todo dia ele vem nos afrontar. E muitos têm caído na armadilha do inimigo, aleluia. Muitos têm medo até de sair de casa, aleluia. Glória a Deus. Mas não sabendo que operando Deus, quem pode impedir? Glória a Deus. Jesus já derrotou o inimigo na cruz do Calvário. Aleluia. Graças a Deus. Ele desceu até o inferno e disse: morte, aonde está os seus agrilhão? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. E se nós servimos a Jesus em espírito e verdade, pedindo ao Senhor que cada dia podemos crescer, aleluia, no amor e na sua sabedoria, Aleluia. na sabedoria de Deus. Glória a Deus. Porque Jesus disse que sem amor será impossível agradar a Deus. Aleluia. Mas o mundo, quando Jesus chegou ali com seus discípulos, ele disse: a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Aleluia. Por quê? Porque o mundo fala de amor, mas não tem amor. Aleluia, meu Deus. O amor não existe, aleluia. Glória a Deus. É cada um voltado para si próprio, aleluia. E nós sabemos, se nós recuar, o inimigo ele avança. Aleluia. Porque quando Satanás desceu do céu, aleluia, Deus não tirou nada dele. Aleluia. E Deus conosco, ele só pode nos multiplicar e não tira nada. Aleluia, Deus. Jesus chorou. Deus, Senhor da glória. Jesus chorou pela humanidade. Aleluia, meu Deus. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira, aleluia, que ele enviou o único filho que ele tinha Deus. para morrer por nós. E quantos de o rejeitas? Quantos que já sentou na mesa do Senhor, aleluia, e agora está aí na bandeja de Satanás, aleluia. Deus, Senhor. Porque o mundo, as pessoas têm que ganhar conhecimento, saber discernir as coisas de Deus. Aleluia. O mundo se age no maligno. O mundo ele é um paraíso. Mas por desobediente que não tenha temor de Deus, aleluia. O mundo é passagem. Nós estamos aqui de passagem nesse mundo. Aleluia, Deus.
Ninguém está aqui para a eternidade. Porque virá o dia, aleluia, que não ficará pedra sobre pedra. Não haverá o dia, aleluia, que todo joelho clamará. Aleluia. Aleluia. E o que, naquele grande dia, nós temos que dar no ide de Jesus. Seguir os passos de Jesus, aleluia. Eu pergunto, aleluia, cada dia, Senhor, Aleluia. me ensina a cada momento, a cada segundo da minha vida, fazer o seu querer, Aleluia. fazer a tua vontade, Senhor. Glórias a Deus. Eu quero viver para ti, porque o mundo não tem nada para nos oferecer. Aleluia. Nós vivemos nesse mundo, mas não pertencemos às coisas que há no mundo. Aleluia. Porque nós já morremos para esse mundo, nós vivemos para servir a Deus. Aleluia. E a palavra diz, crescer no amor e na sabedoria de Deus, aleluia, para que naquele grande dia não ficará de fora. Porque a porta é estreita. Glórias a Deus. A porta é muito estreita e não cabe bagagem, aleluia. Temos que se despedir de tudo que não agrada a Deus. Temos que nos despedir de tudo que não faz a vontade de Deus, aleluia. Glórias a Deus. Porque muitos falam, eu já ouvi falar. Desde que eu vim no mundo, que eu ouço falar que Jesus vai vir, que o mundo vai acabar. Não tenha pressa, aleluia, porque esse dia virá. Aleluia. Porque Jesus, Deus, que é o Pai eterno, aleluia, está dando tempo para que nós podemos nos preparar. Aleluia. E uma noiva, ela se prepara, leva tempo, porque tem que estar tudo em ordem, para que naquele grande dia não esteja falha. Meu Deus. E mesmo assim Deus tem feito conosco, aleluia, está nos dando tempo, para que nos prepara diante de Deus. Porque Ele vai vir buscar um povo santo, Aleluia. lavado e remido no sangue do Cordeiro, um povo de boas obras, aleluia. Glória a Deus. Temos que ser como o sal da terra e a luz do mundo, aleluia. Aleluia. Não podemos andar e nem viver de qualquer maneira, aleluia. Oh, Deus Santo. Os nossos lábios são santos para falar das maravilhas de Deus, das boas novas do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E quanto que empresta seus lábios para Satanás? Quanto que diz coisa abundante nos olhos de Deus, aleluia. E sabemos que os olhos de Deus é como chama de fogo. Ele contempla, aleluia, os seus na face da terra. Aleluia. Quem olha para nós não dá nada para nós. Muitos zomba, muitos chateiam, aleluia. Mas não sabe que nós somos um povo bem-aventurado, aleluia. Porque nós conhecemos Jesus como nosso Salvador. Aleluia. Quando a luta vem pro meu lado, eu falo, Senhor, muito obrigada, Senhor. Porque a cruz pesada o Senhor carregou por mim, aleluia. E por isso eu me estou de pé. Para a sua glória, para a sua honra, aleluia. Amém. Às vezes eu falo, Senhor, eu sou tão pequenina, Senhor. Eu olho para o chão, quando vejo uma formiguinha, eu fico me comparando. Pai, eu sou aquela formiguinha que muitos olhos não dá nada. Pisa, ela nem diz nada, aleluia. Mas, Senhor, eu quero fazer o seu querer. Eu quero andar em terra santa, Senhor. Eu quero me comunicar com os santos. Eu quero aprender contigo, Pai. Que manso e humilde de coração. E nos ofereça um fardo leve e um jugo suave, aleluia. Deus, Senhor. E quantos que não estão nem aí? Quantos que não estão aí? Aleluia. Mas temos, aleluia, que desembainhar a espada e usar a espada dos dois lados, aleluia. Porque naquele grande dia,
todos saberá, aleluia. Todos conhecem, aleluia. Glória a Deus. E o que vai ser? Meu Deus, aleluia. Podemos ter nossas mãos vazias quando Jesus vir? Quantas almas que estão se perdendo? Às vezes eu choro. E criança ainda, aleluia, triando o caminho da perdição. E sabemos que o final é o abismo, aleluia. Oh Deus. Eu falo, meu Deus, onde estão essas mães? Meu pai. Aleluia. Porque eu também sou mãe. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Eu tenho batido um bom combate, aleluia. Mas não estou sozinha, porque o Senhor tem estado comigo, aleluia. Um dia, meus irmãos, cheguei em casa, esperava 3 horas da manhã. Aleluia. Porque ainda apesar de trabalhar segunda ao sábado, para a glória de Deus, eu saía dali e ia trabalhar em outro lugar. Eu tinha 13 roupas de fora. Eu tinha 4 noites ocupadas. 2 noites eu servia jantar e 2 noites eu passava roupa. Só entrava de madrugada com a chave de todo mundo na mão e o Senhor ia comigo. Aleluia. E naquele dia eu cheguei em casa e falei, Senhor, eu nem sequer dormir posso, porque o Senhor me deu 6 filhos e só se encontra 5, porque me falta 1. E se me falta 1, Senhor, eu não posso dormir em paz, aleluia. Oh, meu Deus, meu Senhor. Aí eu fechei os olhos e o Senhor falou comigo. O Senhor falou para buscar seu filho. Aleluia. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. E ele me mostrou o caminho, mostrou onde que eu tinha que ir. E ele me mostrou ali na rua do Lindolfo, um policial que andava para cima e para baixo. E o Senhor falou para mim, ele está já chamou reforço, porque ele está com medo de entrar sozinho. E tinha 2 cachorros grandes pretos, era o inimigo. E aí eu falei, Senhor, eis-me aqui, eu estou indo. Já passava das 3 da manhã, e quando eu cheguei ali na rua, o policial andava para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Aí eu cumprimentei aquele homem e segui em frente. E meu filho estava mais adiante e disse, mãe, o que você faz aqui? Falei, o Senhor mandou te buscar, aleluia. Porque ele disse que você ia preso mais o outro e você ia voltar. Mas que não fosse preciso você chegar até lá. E ele mandou que eu viesse te buscar. E aquele outro rapaz, ele saiu correndo muito. E eu botei meu filho na frente, passei por aquele policial, cumprimentei ele novamente, ele ficou assim, encarado, olhando. E eu falei, Senhor, eis-me aqui, Pai. Senhor, eis-me aqui. Os olhos de Deus é chama de fogo. Ele contempla, aleluia, do qual eu desconhecia. Mas o Senhor falou comigo, aleluia. O Senhor falou comigo. Meu filho está vivo, porque o meu Deus vive e ele reina para sempre. Porque a palavra que diz, se creis e confiar, verás a glória de Deus, aleluia. Então, meus irmãos, o que nós devemos temer ao que o homem possa fazer, aleluia, porque todo poder e toda força vem lá de cima. Aleluia. Vem lá de cima, aleluia. Nós não podemos recuar, aleluia. Deus diz, ora e vigia. Glória a Deus. Né? Porque ele disse, livra-os do mal da terra, que eu livrarei dos astros. Aleluia. Então, meus irmãos, nós devemos de cada dia buscar o Senhor. Não devemos de temer aquilo que o homem possa fazer, aleluia. Porque o homem não pode fazer nada. Ele não pode nem sequer dar um passo, se assim Deus não permite, aleluia. Porque a palavra que diz, porque esse livro fechado ele é um livro, mas ele é Deus falando ao seu povo, aleluia.
E aqueles que tiver alcance da nossa voz, aleluia, Jesus fala: eis que eu estou às portas e bato. E se vós abrir o seu coração, eu entrarei na sua casa e ceará contigo, aleluia. Quanto que quer desfrutar do conforto desse mundo, aleluia. Mas o final é muito triste. O final é o abismo, aleluia. Que ai daquele que cair na mão de um Deus vivo, aleluia. Porque naquele grande dia, Deus não tomará nenhum por inocente, porque todos conhecem a palavra, e não ficará pedra sobre pedra, aleluia. Naquele grande dia, todo joelho dobrará diante de Deus e confessará. Porque todos têm ouvido a palavra de Deus, aleluia. Eu nunca sentei num banco de escola. Outrora era uma mulher triste por isso, porque eu querendo ser obediente, aleluia, eu nada aprendi. Mas a sabedoria não é aquela que vem do homem, aleluia, mas aquela que provém de Deus. Porque Jesus disse: bem-aventurado é aquele que ouve a minha palavra e guarda no seu coração e não venha a pecar contra mim. Mas quantos que podem ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, aleluia, e não faz o querer do Senhor, não trilha nos caminhos santos do Senhor, está esperando o que da vida, aleluia. Vai passar por esse mundo uma passagem vã, porque não vai chegar em lugar bom, porque o final da desobediência é muito triste. O salário do pecado gera morte, aleluia, mas o dom de Deus é a vida. O dom de Deus é a vida, aleluia. Podemos passar por que passar, mas jamais cairá, porque permaneceremos de pé, aleluia. Porque o Senhor que está conosco, nos dando vitória, nos guiando a cada dia, a cada momento, aleluia. Então, meus irmãos, aleluia, a palavra diz: aquele que está de pé, vigia para que não caia. Porque tem contos caídos, tem contos que conhecem a palavra. Vergonha é ficar nesse mundo eterno. Vergonha é ficar nesse mundo, mas voltar para Jesus não. Voltar para Jesus é festa. Voltar para Jesus, aleluia, é festa no céu. Ah, bem-aventurado é aquele, aleluia, que não se envergonhar diante da palavra de Deus. Porque naquele grande dia, aleluia, vai ser triste. Porque o mundo não está esperando, mas o dia do Senhor virá. Tudo está se cumprindo adiante dos olhos de todos. Tudo está se cumprindo, aleluia. É filho matando os pais matando o filho. Tudo isso está acontecendo. Mas Jesus disse que quando tivesse tudo isso acontecendo, ainda não era o fim, mas o princípio de dor. Aleluia. Então, meus irmãos, ouvintes da palavra de Deus, aleluia, vamos procurar cada dia se chegar a Deus. Se chegar a Deus, aleluia, buscar o Senhor enquanto pode ele achar. E invocar o Senhor enquanto ele está perto. Porque hoje ele está perto de nós. Hoje ele disse: venha a mim, filho meu, dá-me o teu coração, aleluia. Ai, que maravilha, Jesus poder entrar na nossa casa e ceiar conosco. Olha que maravilha. Não somos merecedores, mas Jesus não olha a aparência, Jesus olha o interior, aleluia. Porque diante de Deus não chega mulher, aleluia. Jesus olha o interior do homem, aleluia. Por isso nós ganhamos do inimigo da nossa alma, aleluia. Por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina. Se tem um problema, entra no seu quarto e vai ao culto com Deus, porque ele vai ouvir, ele vai saber, porque ele conhece o nosso interior, ele conhece o nosso pensamento, ele conhece as nossas necessidades, ele tem caminhado conosco, ele não dá nada do qual nós não podemos
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Nada lhe nos dá do qual não podemos suportar. Porque a cruz maior ele carregou, aleluia. Aleluia. Eu sou muito grata, meu Deus, aleluia. A minha irmã, ela chegou desesperada na minha casa dizendo, vamos viajar, porque o nosso irmão, ele levou um tombo de moto e ele está muito ruim. Meu irmão, por isso, mulher, aonde está a sua fé? Eu não posso fazer nada pelo meu irmão. Eu não posso, mas o Deus que eu sirvo estará com ele, aleluia. Aleluia. O Deus que eu sirvo estará. Você dobra o seu joelho, aleluia, porque Deus vai te responder. Aleluia. Porque ele diz que todos que vai a ele, de maneira alguma, ele lançará fora. Aleluia. E meu filho disse em seguida, meu tio está muito bem. Glórias a Deus. Meu tio está muito bem. Aleluia. Agora, se eu não confiasse nesse Deus que eu tenho buscado, que eu não confiasse nesse Deus que me tirou do charco de lodo, aleluia, ele fez povo dele, aí ia ficar desesperada também. Aleluia. Mas não, eu conheço o seu Deus que eu sirvo, aleluia. Para o meu Deus não existe distância que ele não possa estar. Eu falei, nosso irmão está longe de nós, mas o Senhor está lá na pessoa do Espírito Santo. Porque Jesus disse, o meu Pai não deixará órfão. Aleluia. Porque o meu Pai enviará o Espírito Santo para estar com os dele até a consumação da terra. Aleluia. O que nós devemos de se queixar, nós só temos que agradecer. Porque nós não somos merecedores. Mas Deus tem nos concedido tudo para a glória e para a honra do Senhor. E meu irmão estará muito bem, aleluia, para a glória do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. É muito bom poder estar na presença do Senhor, servir a Deus em espírito e verdade, calçar-se com a couraça da justiça e botar o capacete da paz, o escudo da fé, aleluia. Temos que crer e confiar, porque só crer não é importante, tem que confiar. Tem que confiar, porque o nosso Deus, aleluia, Ele nos contempla a cada segundo. Ele nos contempla a cada segundo. Ele está conosco, nos abençoando, nos dando vitória, aleluia. Passamos por provação, passamos, mas passou Jesus por nós. Para que nós hoje pudéssemos estar de pé, aleluia. Não fazendo o nosso querer. O nosso querer já não existe mais, aleluia. Mas sim o querer de Jesus, o ir de Jesus, aleluia. Devemos de ir atrás das ovelhas, aleluia, que estão desgarradas, perdidas da casa de Israel, aleluia. Glórias a Deus. Temos que tocar a trombeta em Sião, aleluia, porque ninguém vai ser pego despercebido. Ninguém vai ser pego por inocente. Porque todos ouvem a palavra de Deus, aleluia. E só vai se perder aquele que quiser, aleluia, realmente não guardar, não botar a sua vida no seguro. Aleluia. Porque não existe seguro melhor do que entregar a nossa vida, as nossas causas, os nossos filhos na mão de um Deus vivo, aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos dado graça. Até aqui o Senhor tem nos posto de pé. Porque Ele tem sido nosso refúgio, nossa fortaleza. Até aqui, aleluia, nós temos a presença do Senhor. Porque eu olho para os meus irmãos, vejo a face dos meus irmãos. Mas Jesus está aqui na pessoa do Espírito Santo. Ele contempla os nossos corações. Ele sabe as nossas necessidades. E na hora certa,
Ele supre todas elas. Glória a Deus. Então, meus irmãos, né? Deus é aquele que, como Ele nos amou, e quando Ele olha, e vê como está a humanidade aqui embaixo. Oh, meu Deus. Todo dia eu falo, Senhor, guarda a nossa localidade. Guarda o povo, Senhor, que ainda não teve esse privilégio de ter um encontro contigo. Porque nós sabemos que o abismo é terrível. E o final desse povo, como que chove, que podia amanhã ser um advogado, ser um juiz, ser um professor, ser um diretor, e sua vida se perdendo. Aleluia. Falta de conhecimento e discernir, aleluia, que o dia do Senhor virá, que aqui é preparo, aqui estamos nos preparando para o grande dia, com Jesus. Glórias a Deus. E que Deus nos abençoe, né? E nos dê uma semana de paz, na presença do Senhor, e que cada dia o Senhor possa nos encher mais das tuas maravilhas, aleluia, glória a Deus. Até que o Senhor me deu, eu agradeço essa rica oportunidade, no nome de Jesus. Aleluia. Todos sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus nos abençoe a nossa irmãzinha, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, Deus amado, santo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pastor, nosso pastor. Aleluia. Irmão, é assim, eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estarmos na casa dele. Nós somos pouco, mas o Espírito Santo de Deus está aqui. Deus está na casa. Se quando estiver reunido 2 ou 3, ele estaria ali. Nós cremos na palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus possa abençoar, né? Nos guardar. Que nós possamos cada dia matar um leão, né? E nós vamos caminhando, olhando, né? Como diz o Salmo. Levo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro, o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer as irmãs aqui presentes, que Deus venha abençoar, nos dar força, nos dar saúde. O nosso pastor também, que está sempre aqui conosco, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A sua esposa também. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos agora orar. Aleluia. Glórias a Deus. Meu Senhor da glória. Graças a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Mais uma vez, Que a igreja do paz Senhor, de Deus. nossa força. Amém. Graças a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós período de oração. Graças a Aqui tem Deus. pedidos, tem focos, tem, ó Pai, aqueles também que não colocaram os pedidos aqui. Mas, ó Pai, ali em seus corações, em suas mentes, estão sempre orando, ó Pai. Pai amado, em nome de Jesus, como ministro da tua casa, te entrego em tuas mãos, te apresento. Poderoso Deus, aleluia. Faz milagres, meu Senhor. Queira maravilha. Seja, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, o assunto que for, a natureza que for, está entregue em tuas mãos. Se é alguma coisa que está na mão de um advogado, de um juiz, sei lá, alguma doença, meu Senhor, do médico, no seu diagnóstico, disse que não tem mais jeito, existe o doutor por excelência, o médico dos médicos, que é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos a... Nós queremos agradecer a nossa irmã, mãe Nedina, para os amigos que estão inscritos no canal, talvez não sabem, né? Ela não sabe dele, viu, irmão? Mas ela, Deus tem um mistério muito grande na vida dela, que ela ouviu alguém pregar, né? O Espírito Santo falou com ela e ela gravou.
tábua do seu coração. Amém, Jesus. E ela prega e parece que ela está, né? Parece que ela sabe Glória a ler, Deus. parece que ela está lendo, né? Glória a E Deus. deixou a referência certinha, né? Tremendo, meu Deus. Que é o Evangelho segundo escreveu São Mateus, o Aleluia. Evangelho de Jesus, capítulo 7, versículo 13 e 14, deixou aqui Aleluia. para a nossa Graças a meditação. Né? Deus Deus. falou através dela Meu Deus. sobre a porta estreita, né? Aleluia. É Jesus que ensina, o passo é esse, o caminho é esse, Glória a viu? Deus. O caminho é esse, é Jesus que está falando, entrai pela porta, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E ainda vai dizer, né, irmã Nedina, que muitos são os que entrarão por ela, né? É por essa porta larga aqui, irmãos, que muitos vão entrar. Mas ainda bem que não é todos. Aleluia. Os que estão aqui escolheram a porta estreita. Aleluia. Amém? A porta não é porque estou aqui que é melhor do que ninguém, não. Porque tem muitos por aí ao redor do mundo que também escolheram entrar pela porta estreita. É melhor ficar debaixo da orientação de Jesus. Amém? Sabe por que muitos não querem a porta estreita, irmãos? Porque a porta estreita tem, né? Tem que ter renúncia. Aleluia. Tem que ter renúncia, tem que tomar a cruz a cada dia e seguir, né? A gente sabe que tem problemas, tem aflições, tem perseguições, tem um pastor, né? Tem ali um líder. Eles não querem, muitos não querem. Eles querem fazer o que eles querem. Eles querem ir para onde eles quiserem e ninguém cobrar eles. Eles não querem estar debaixo, né, de uma autoridade pastoral. Então, irmãos, é melhor ficar debaixo da vontade do Senhor Jesus, né? Porque a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida e poucos há quem encontrem. Quer dizer, ela está escondida essa porta, irmã Edina? Não está escondida. Essa porta não está escondida. Apenas ela não interessa a muita gente. Sabe o que poucos não vão encontrar? Porque elas estão procurando. Eles não estão procurando porta estreita, irmão. Por isso que poucos vão encontrar. Só vai encontrar que ele está procurando, porque esta porta não está escondida, né? Eu já vi pessoas falar assim, não tem para onde ir, as igrejas estão todas corrompidas. Que é isso, irmão? Aleluia. Sabe, isso é palavra maligna, isso não vem de Deus, irmão. As igrejas estão todas corrompidas. Que é isso, irmão? Será? Ou é você que não está procurando uma igreja séria? Uma igreja que ainda prega o genuíno evangelho de Jesus? Glória a Deus. Tem muita gente que está atrás de comida, irmão. Comida terrena. Ali está dando comida, eu vou para lá. Não é errado isso não, né? Mas tem que ver a comida que vem do céu, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é poder de Deus, irmãos. Agora, o verdadeiro evangelho, a verdadeira igreja, os verdadeiros crentes, são poucos que as pessoas estão procurando. Amém? Mas ainda tem igreja ainda que fala de Jesus. Que a porta ainda é estreita. Que a porta ainda é e não está escondida. Apenas poucos estão procurando. Por isso que muitos não vão encontrar. Porta larga você tem, tudo é quanto é esquina por aí, irmão. Tudo é quanto é esquina. Tem igreja com o nome de Jesus sem Jesus. Tem igreja com o nome de cristã sem Cristo. Tem tudo, irmão. Tem tudo. Não precisa nem procurar. Bateu na esquina, já tem uma ali. É assim que é as coisas, irmão. Mas a igreja verdadeira de Jesus, poucos vão encontrar, porque não estão procurando. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a nossa evangelista Hilda, neste ministério árduo. Muitos já abandonaram, muitos não querem saber de nada, não querem mesmo. Pega a mão no arado e larga assim, larga que não. Mas Jesus vai requerer. O justo juiz vai requerer. Larga, não estou nem aí, irmão. Larga como se largar, sabe? Não, isso é como se fosse irmão, as pessoas largam o arado como se fosse uma coisa banal. Largou, não quero mais, acabou. Mas ainda bem que Deus não depende da gente. Aleluia. Ainda bem que Deus não depende da gente. Glória a Deus. Deus precisa da gente. Deus precisa da gente, mas não depende da gente. Nós é que precisamos dele e dependemos dele. Ai da obra de Deus, né, irmão? Né, diaconisa? Ai da obra de Deus.
Se Deus dependesse da irmã, dependesse de mim, dependesse das irmãs. Ainda bem que ele não depende. Ele precisa da gente. Mas se não quer, Deus levantaria um fracote, que ninguém dá nada por ele. Lá fora, Deus pega ele. Ah, mas ele é ruim. Deus pega ele, transforma ele em gente boa. Deus transforma ele num vaso precioso, como ele fez com Saulo. Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou. Ele pega um lá fora, pega uma prostituta, pega um cara mais ruim que for, e se decidiu, deu ouvido à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo convenceu, ele salvou, reconheceu que precisa de Jesus, e ele trabalha na vida dele. Vai haver regeneração, novo nascimento, e Deus ele vai trabalhando na vida dele. E acabou em ponto final. Quem não quis, não quis. Não é por causa de você que a obra está de pé. A obra está de pé por causa de Jesus e daqueles que estão dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É esse que é Deus que está dizendo, é bem-aventurado. Deus continua abençoando a nossa irmã. Todo cansaço, as irmãs também que aqui estão. Com todo cansaço estão dizendo: Senhor, vem aqui. Que o Senhor tenha abençoado. Amém? É grande o vosso galardão. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E amanhã, se o Senhor Jesus não voltar, estaremos aqui reunidos às 19 horas. Teremos Santa Ceia do Senhor Jesus. Amém? Amanhã, Santa Ceia do Senhor Jesus. Quantos querem essa oração nesta manhã? Tem mais alguma coisa para anunciar, não, né? Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos te agradecendo por esta manhã, por esta palavra abençoada, por estas irmãs que aqui estão verdadeiramente decidiram agarrar e abraçar esta obra. Sabe que não é fácil, mas elas fazem por amor, por alegria, porque sabem que é para ti, Jesus. Ó Deus amado, muito obrigado por esta manhã. Abençoa os familiares do teu povo, das tuas servas, ó Pai. Abençoa, Pai, a irmã ali, a qual a nossa irmã pediu oração, ó Pai, a irmã Sheila. Toma ela em tuas santas mãos. E a cada membro desta igreja, e a cada inscrito do canal Rocha Eterna, nós entregamos em tuas mãos. E obrigado por esta manhã, na tua presença. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a sua igreja, que ama e aguarda a vida do Senhor Jesus, não só hoje, mas para todos sempre, os santos lavados e revidos pelo sangue de Jesus. Digam: amém. A vitória é nossa. Deus, sangue de Jesus. Se Deus é por nós, posso todas as coisas até aqui, e por isso continue alegre em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os nossos irmãos em nome de Jesus.